Miran sofre desconsolado por não receber o carinho da mãe. Azizê assiste Mustafa cavando a cova dela. Nazu relembra Azizê pedindo para ele ir embora e não se preocupar com ela, enquanto observa Haidar, que nem imagina que está prestes a perder a mãe biológica. Miran fica plantado na porta do quarto e Reyhan lhe faz companhia. Dilsa continua sem abrir para aquele que pensa que é um impostor do verdadeiro Miran. Azat leva Gonu para casa, ainda escondendo seus sentimentos. Gonu não fala nada para Firat e Ainur. Zera observa sua cama vazia e constata que seu casamento está com os dias contados. Mustafa termina de abrir a cova para Azizê. Então ela o manda ir embora, mas ele não vai deixar a madame sozinha para fazer uma loucura, apesar de ter obedecido a ordem. Azizê relembra ao fiel escudeiro que a maior ordem dele é proteger seus entes queridos e é isso que ele precisa ir fazer agora, pois seu destino é inevitável e independe do tempo. Mustafa acata e vai embora. Azizê reflete que já tinha morrido desde o incêndio, mas hoje isso vai acontecer fisicamente. Mustafa dirige disposto a impedir que Azizê tire a própria vida e liga para alguém. Azizê visualiza a si mesma como um cadáver na cova e reflete que sua única chance de querer viver não tem sentido, já que Haidar jamais poderá chamá-la de mãe. Azizê relembra quando salvou Haidar do incêndio que ela mesma incitou e sabe que foi contra a justiça divina. Depois relembra Miran dizendo que ela jamais conseguiria se redimir e quando ele prometeu na infância que mataria Haidar Sadoglu. Azizê relembra o que fez com Reyhan também e sabe que não presta porque ela foi capaz de arriscar a vida apesar de tudo que sofreu em suas mãos. Azizê relembra Sia lhe reclamando por ter destruído sua vida por causa do amor que Nazu sentia. Depois relembra Fuzum prometendo que ela iria sofrer muito para pagar pelos pecados. Azizê lembra de uma vez que a contou a história da águia para Miran, em que a ave ficou velha e não conseguia mais se manter sozinha, então teria que morrer ou renascer. Porém o renascimento era difícil porque a dor se prolongava até ela finalmente conseguir ter uma vida nova. Miran disse que era melhor a águia renascer porque não queria que ela morresse como sua mãe. Reyhan surge na frente de Azizê, reclamando pela covardia dela em não querer ficar viva para ser castigada e ajudar a consertar o mal que causou. Azizê acha que não tem mais direito de viver, mas Reyhan acha que pelo menos a Aice merece ficar para recuperar o filho que perdeu. Azizê considera que Aice morreu, mas Reyhan conheceu um pouco de Aice quando foi salva do envenenamento e acredita que ela pode renascer se Azizê permitir. Azizê não quer viver se não for perdoada, mas Reyhan argumenta que Azizê só vai trazer mais sofrimento se tirar a vida, pois então todos vão descobrir que ela é mãe de Haidar e avó de Miran de verdade e causará um grande arrependimento neles. Reyhan vai embora e Azizê decide se tornar a águia que renasce das próprias cinzas. No dia seguinte, Mustafa espera Azizê com os olhos brilhando após ela ter decidido continuar com a vida. Azizê o manda ir para a mansão Aslambes sozinho e promete chegar mais tarde. Miran continua plantado na porta esperando Dilsa abrir. Sukran sai e pede para o neto ser forte pela mãe, pois ela precisa de muita ajuda depois de tudo que sofreu e por isso não consegue amá-lo como ele merece ainda. Miran entra no quarto para ver a mãe dormindo e conta quantas vezes foi obrigado a acariciar uma lápide de sepultura porque não a tinha em carne e osso para fazer isso, por isso não pode desistir por um segundo de ficar perto dela agora. Dilsa conversa enquanto sonha e chama pelo filho, então acorda no susto ao ver o rapaz ao lado dela. Dilsa chama por Sukran e Haidar, mas Miran pede que ele aceite sua companhia pelo menos uma vez. Dilsa observa uma das fotos atentamente e compara com a cara de Miran criança com o adulto. Miran gostaria que Dilsa acreditasse que ele está vivo, assim como ele acreditou no momento em que soube que ela estava viva também. Dilsa conta que uma vez Azizê a levou para ver o túmulo do filho ao lado de Mehmet, e lhe deu uma camisa de criança, toda ensanguentada do acidente. Dilsa pede que o rapaz aceite que está sendo enganado também porque ela não é mãe dele e de alguma forma está desrespeitando a memória de Miran. Miran segura o choro e se despede da mãe. Miran sai do quarto revoltado por não ter conseguido nada. Reyhan vai atrás do marido para consolá-lo e pedir que ele seja mais compreensivo com Dilsa. Miran conta como Azizê usou a mesma cova para fingir para os dois que eles tinham morrido. Reyhan se lembra quando impediu Azizê de se matar ontem e pede ao marido que vá conversar com ela, pois só Azizê pode reverter esse mal que causou em Dilsa.
Miran se recusa a trocar uma palavra com essa mulher, mas Reia implora para ele fazer um esforço para ajudar a mãe, aproveitando que Azizê alegou estar arrependida de tudo que fez. Gonu relembra Firat lhe aconselhando a parar de procurar Azizê porque ela não queria ser encontrada e talvez fosse bom viajar para ficar com Sultan por um tempo. Gonu relembra Azizê falando o mesmo e reflete que talvez seja melhor mesmo ficar com a mãe, mas também pensa na aproximação de Azat e não gostaria de deixar de vê-lo. Azat relembra quando deixou Gonu em casa ontem, mas se sente um ridículo por pensar nela. Gonu liga bem na hora e conta que tem algo para dizer a ele pessoalmente. Tempo depois, Gonu encontra Azat e pergunta se ele acha uma boa ideia que ela vá embora para ficar com a mãe. Azat pergunta se ela quer, mas Gonu não sabe o que é bom para ela mesma e precisa de conselhos, assim como Azat a aconselhou daquela vez que ela quis se jogar. Azat não consegue dizer se ela tem que ir ou ficar porque precisa decidir sozinha. Gonu encerra o assunto chateada e vai chamar um táxi para voltar. Azat se oferece para levá-la, mas Gonu prefere caminhar até encontrar como ir embora. Azat acaba pedindo para Gonu não ir embora de imediato. Gonu pede motivo para ficar, pois ela mesma não sabe dizer algum. Azat enrola falando das pessoas que gostam de Gonu e se inclui entre elas, mas como um amigo que não gostaria de vê-la desistindo de viver. Gonu não considera as pessoas um motivo para ficar, mas Azat não pode dizer outra coisa, apenas pedir para ela ficar. Haidar sofre pela situação de Miran e de Ussa. Nazu aparece se culpando por isso e conta que tem algo para revelar ao filho sobre sua relação com Ice. Haidar não sabe quem é essa mulher. Azizê caminha pelo centro da cidade motivada a ressurgir das cinzas como Ice. Todas as pessoas por quem ela passa a xingam, mandam embora e até cospem no chão que ela pisa, mas Azizê ignora todo mundo porque é mais forte do que isso, apesar de não poder se fazer de surda. Haidar fica indignado ao saber que a própria avó foi a responsável por trazer tanta destruição por ter mentido e agora entende o motivo de Azizê ter feito tudo o que fez, pois não fazia sentido ela sentir tanto ódio só pela história de amor dele com Jussa. Nazu se considera culpado por ter confiado na mãe e não voltado para procurar Ice, mas Haidar também se culpa por não ter voltado para procurar Jussa depois que não soube mais dela. Nazu tenta justificar Azizê, mas Haidar acha uma besteira enorme porque isso não dava direito dela fazer o mal. Nazu lamenta não ter coragem de falar a verdade. Azizê chega imponente na frente da mansão Aslambey. Fuzun confronta a rival depois dela ter sido humilhada publicamente, mas Azizê garante que a inimiga não venceu e ressurgiu das cinzas por um motivo muito mais forte. Firat manda Fuzun ficar quieta porque não tem direito de reclamar em nome dele pela presença de Azizê, mas quer saber do que Azizê está falando. Ainur pede para Firat se acalmar porque há certas coisas que ele não sabe. Firat se revolta por haver mais mentiras. Então Azizê pede que Ainur conte tudo a ele em segredo para que não ocorra outro problema entre mãe e filho.